Aula 16, preparação, Enem 2014. Nesta aula vamos falar sobre a relação entre razão de semelhança e razão entre áreas. Para isso utilizaremos da questão. Construiu-se um celeiro, representado pela figura abaixo. Este foi dividido em duas partes segundo o retângulo A, C, C'. A, C, C'. De maneira que a área representada pelo prisma triangular de base ABC, azul, será destinada a armazenar grãos de feijão. E a outra, de base CDE, amarela, será destinada a armazenar grãos de café. Na figura, sabe-se que os ângulos B e D são congruentes, como também os ângulos C e E. O ângulo C e o ângulo E também são congruentes. A medida do segmento AB mede 40, indicado aqui na figura, e do segmento CD, 32 metros. Nós queremos saber a razão entre a área da base do celeiro que armazena feijão, o azul, e a área da base do celeiro que armazena café, o amarelo. Temos aqui as alternativas. Para a resolução, primeiro vamos recordar o que é razão de semelhança. O que isso significa? Nós chamamos de razão de semelhança razão entre as medidas de dois lados homólogos ou correspondentes de figuras semelhantes. No caso aqui, de dois triângulos semelhantes. Eles são semelhantes porque eles têm dois ângulos respectivamente congruentes. Você tem dois ângulos respectivamente congruentes, então o terceiro, também o ângulo A, e esse ângulo C aqui amarelinho também são iguais, então os dois triângulos são semelhantes. Então o que são lados homólogos? Lados homólogos são lados opostos a ângulos congruentes. Por exemplo, aqui o ângulo B é congruente com o ângulo D. O lado oposto ao ângulo B no triângulo ABC é o lado AC. E o lado oposto ao ângulo D no triângulo CDE é o lado EC. Desta forma, o segmento AC é o homólogo de EC. Lados homólogos são lados opostos a ângulos congruentes. Da mesma forma, nós temos que o ângulo C é igual ao ângulo E. O lado oposto ao ângulo C é 40 metros e o lado oposto ao ângulo E é 32 metros. Então, 40 metros e 32 metros são medidas de lados homólogos ou correspondentes. E nós sabemos que a razão de semelhança é a razão entre dois lados homólogos ou correspondentes de figuras semelhantes. Ainda precisamos conhecer a propriedade que relaciona razão de semelhança e razão entre áreas. Temos aqui o enunciado dessa propriedade. Razão entre dois lados homólogos ou correspondentes de triângulos semelhantes ou de figuras semelhantes. Se esta razão vale K, então a razão entre suas áreas, na mesma ordem, vale K ao quadrado. Vale K ao quadrado. Então temos, vamos aí aos cálculos. Razão de semelhança, quando pede razão de semelhança da área da base azul, que armazena feijão, para a área da base do que armazena café amarelo. Então, do grande para o pequeno. Então, chama aqui de A1, esse aqui de A2. Então, primeiro vamos calcular a razão de semelhança do primeiro para o segundo. Então, a razão de semelhança é a razão entre os lados homólogos. Então, 40 para 32. Simplificando, vamos encontrar 5 quartos. Mas, de acordo com a propriedade, a razão entre as áreas, no caso aqui, do azul para o amarelo, de que armazena feijão para o que armazena café, A1 sobre A2, é a razão de semelhança ao quadrado, K ao quadrado. A razão de semelhança é 5 quartos, 5 quartos ao quadrado vai dar 25 sobre 16, ou seja, a resposta é a letra C. Para justificar também o que acabamos de fazer, vamos ao próximo slide. Neste, nós vamos fazer uma mostração, não uma demonstração, da propriedade que acabamos de usar. Para isso, consideramos dois triângulos retângulos. Ângulo 90 graus, ângulo 90 graus. De propósito, só para facilitar o nosso trabalho.
Lembrando aqui, triângulo retângulo, quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Lembrando ainda que no triângulo retângulo, se você toma um cateto como base, o outro cateto é a altura. Então vamos calcular a razão de semelhança. Vamos calcular a razão de semelhança do triângulo menor para o triângulo maior. Dois triângulos semelhantes. Razão de semelhança, K, vai ser a razão entre os lados homólogos. 3 sobre 6, 4 sobre 8, 5 sobre 10. Lembrando que a razão de semelhança, pois 1 é obtido, né, multiplicando as medidas por 2. Então a razão de semelhança entre cada lado correspondente vai ser sempre a mesma. 3 sobre 6, 1 meio. 4 sobre 8, 1 meio. 5 sobre 10, 1 meio. Então a razão de semelhança é meio. Vamos para o item 2. Vamos calcular a razão entre as áreas, também do triângulo menor para o triângulo maior. Lembre-se bem disso, não esqueça. Se a razão de semelhança foi calculada do triângulo menor para o triângulo maior, a razão entre as áreas também tem que obedecer essa mesma ordem. Não esqueça disso. A mesma ordem considerada para a razão de semelhança tem que ser usada para calcular a razão entre as áreas. Então, a área do menor a 1, a área do maior a 2. A triângulo base vezes altura sobre 2. Base vezes altura sobre 2. Fazendo os cálculos, 3 vezes 4, 12 sobre 2, 6. 6 vezes 8, 48 sobre 2, 24. Simplificando, 6 sobre 24 vai encontrar 1/4. Mas o que é 1/4? 1/4 é 1 meio elevado a 2. Então, a razão entre as áreas é igual ao quadrado da razão de semelhança. A razão de semelhança é meio ao quadrado, 1/4. Comparando esses resultados de 1 e 2, mostrados aqui agora, nós podemos concluir a razão entre as áreas de dois triângulos semelhantes, ou figuras semelhantes, é igual ao quadrado da razão K. O quadrado da razão K. É o quadrado de meio nesse caso aqui. Aí nós podemos escrever, não esquecendo, sempre na mesma ordem. Então a razão do triângulo 1 para o triângulo 2 vai ser sempre a razão de semelhança ao quadrado. Se fizer A2 sobre A1, nós vamos ter também K ao quadrado. Só lembrar aqui, do primeiro, o menor para o maior, a razão é meio, o meio ao quadrado é 1/4. Se for do maior para o menor, a razão vai ser 2. E 2 ao quadrado vai ser o quê? 4. É só inverter. Uma observação aí, para ver minhas videoaulas, é só acessar meu blog, preparenemblogpost.com.br, e assista no YouTube mais de 180 aulas com exercícios resolvidos e comentados. Muito obrigado. Meu nome, professor Jair Campos, e mais uma vez a resposta para essa questão é a letra C.